essa, essa saudação inclusiva. É uma felicidade muito grande estar aqui abrindo hoje a palestra da Comissão de Direito do Trabalho Sindical no mês das comissões. Estamos recebendo aqui, essa que é uma das verdadeiras estrelas do direito do trabalho e do direito civil brasileiro, doutor Rodolfo, a quem eu agradeço a disponibilidade e a participação, ainda aqui virtual, e gostaria já de chamar a doutora Luna Ramaciotti para fazer a mediação e a apresentação do nosso palestrante. Por favor, doutor. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, presente nessa manhã, dando continuidade ao mês das comissões, recebendo esse querido e incrível palestrante, que é o professor Rodolfo Pamplona. Eu tenho uma colinha aqui do currículo, porque, enfim, é uma infinidade de saber e é sempre importante ressaltar tanto as qualidades do âmbito do direito, como as qualidades como pessoa do nosso convidado de hoje. Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, mais conhecido como Rodolfo Pamplona Filho, dispensa maiores apresentações. Acredito que todos aqui do âmbito do direito já puderam estudar por suas obras, tanto do direito do trabalho como do direito civil, ou oportunidades de vê-lo presencialmente, virtualmente, e ouvi-lo falar sobre esses temas. O Rodolfo Pamplona é filho, ele é baiano, meu conterrâneo, se tornou juiz do trabalho aos 23 anos de idade. E, antes disso, ele passou em primeiro lugar no concurso de oficial de justiça da Bahia. Ele é mestre e doutor em Direito, professor titular da Unifax e professor associado de graduação e pós-graduação estricto sensu de Direito na Universidade Federal da Bahia. É professor convidado em diversos cursos de pós-graduação em todo o Brasil e já foi orientador de centenas de alunos de cursos de graduação, pós-graduação, lato e estricto sensu. Além disso, Rodolfo Pamplona é pai de 2, da Marina e do Rodolfinho. Ele é praticante de boxe, poeta, compositor, cantor, tanto com a sua banda, o Crooners Concert, como nas palestras cantadas, que é um evento à parte, convido a todos para conhecer. É um amigo querido e, sem mais atrasos, vou convidá-lo para iniciar a nossa palestra do dia. Fique à vontade. Da dissertação de mestrado. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui batendo um papo com vocês virtualmente. Dizer aqui, preciso dizer para a aluna que tem que atualizar meu currículo, porque agora eu não sou só pai de 2 filhos humanos, mas também de 5 filhos caninos, né, porque cometi o despautério, né, de, nessa pandemia, me solidarizar com os movimentos, né, de resgate de animais. Eu adotei 5 cachorros adultos. Estou vivendo, nunca trabalhei tanto na vida, mas nunca ganhei tanta felicidade, carinho e amor, né? Daqui a pouco é capaz de aparecerem aqui no estúdio e participarem aqui conosco, né? Porque são figuras raríssimas. Acho que eles vão, inclusive, obter o grau de bacharel em Direito brevemente, porque estão assistindo todas as minhas aulas, né, na graduação, no mestrado, no doutorado. São divertidos, porque, inclusive, tem nomes de filósofos, né? São Camille Paglia, Jean-Paul Sartre, Hans Kelsen, Hannah Arendt e Carlos Cossio. Depois eu mostro as fotos de todos e todas para vocês. Então, vai ser uma oportunidade de a gente interagir. E dizer, mais uma vez, que, para mim, falar para os colegas capixabas é uma honra enorme. Eu gostaria muito de estar aí presencialmente, né? Vitória é uma cidade que sempre me recebeu com muito carinho. Eu tenho laços aí já acadêmicos tradicionais. Há anos eu ministro aula nos cursos de pós-graduação, aí lato sensu, especificamente, né? Comecei lá na época com o meu estimado Carlos Henrique Bezerra Leite, e depois passei com a minha amada
Juscelene Passon na parte de trabalho, depois com a Bruna Lira, em Direito Civil, e lá na Faculdade de Direito de Vitória. Então, tenho vários amigos muito queridos, né, colegas da Confraria dos Civilistas, colegas da área trabalhista. Então, para mim, é uma satisfação poder bater um papo com vocês nesse momento em que a gente fala sobre os novos desafios da Justiça do Trabalho, né? E que eu quero dizer que estou aqui para bater um papo, conversar, tirar dúvidas, ouvir também suas apreensões, trocar impressões e dizer que estou à disposição de todos e todas. Então, podem me seguir no Instagram. O Instagram é uma rede social que eu mesmo uso, então não é assessoria. Se você mandar um direct, sou eu mesmo que vou responder, né? Então, vai ser uma oportunidade legal, é R. Pamplona Filho, né? Então, para mim, vai ser um prazer conhecer, ainda que virtualmente, quem sabe na esperança de um encontro presencial em algum momento nesse mundo estranho que vivemos. E é sobre esse mundo estranho que vamos falar. Por quê? Porque nós temos que falar, e parece-nos que um dos múltiplos temas que podem ser abordados numa palestra cujo tema é os novos desafios da Justiça do Trabalho, esteja justamente na compreensão da nossa atuação nesta perspectiva com a pandemia, com o isolamento presencial e com uma virtual retomada de atividades presenciais. Eu estou na magistratura há 26 anos, né? Como a minha amada aluna colocou aí, eu fui juiz com 23 anos, né? Hoje eu estou com 49, né? Já é um passo, significa que eu passei mais tempo como juiz do que não sendo, né? Então, naquela época, eu comecei como um menino prodígio, hoje sou, no máximo, um coroa simpático. E, dentro dessa ideia, conversar aqui com os senhores e com as senhoras sobre alguém que está dentro da Justiça do Trabalho, que ama a Justiça do Trabalho, que cresceu na Justiça do Trabalho, porque eu fui servidor da Justiça do Trabalho antes de ser magistrado, eu entrei na Justiça do Trabalho com 19 anos, né? E, então, passei praticamente toda a minha vida na Justiça do Trabalho. Então, eu realmente tenho um amor muito grande pela instituição, embora seja professor concursado de Direito Civil, tenha produzido muito no campo do Direito Civil, o Direito do Trabalho na verdade, eu sou poliamorista, eu casei com o Direito Civil e o Direito do Trabalho ao mesmo tempo, né? E se a gente contar que eu também ensino processo de trabalho e metodologia, então, na verdade, é realmente uma relação de poliamor. E, dentro dessa perspectiva, eu como alguém que está dentro, que ama o Direito do Trabalho, que ama o Direito do Trabalho, e vê o que tivemos que fazer nesse período da pandemia para nos adaptar e não negar a prestação jurisdicional, né, é algo que é uma revolução silenciosa dentro do nosso Poder Judiciário especializado. Por quê? Porque me permita já fazer como um spoiler, ou talvez como um chavão que nós possamos tomar como uma diretriz para essa exposição. A pandemia funcionou como uma enzima para uma revolução tecnológica no seu trabalho. O trabalho nunca foi muito fechada a inovações. Eu fui juiz durante 10 anos, quase 11 anos, da primeira vara do trabalho de Salvador. Lá a gente desenvolveu o sistema Fidelis, gravação audiovisual, né? Mas eu tenho que dizer que sempre houve muita resistência, né, dos membros do Poder Judiciário, né? Eu lembro que, quando eu comecei como juiz, eu tive contato com desembargadores e desembargadoras que tinham orgulho de dizer que faziam seus votos à mão. Ou seja, e eu era um estranho porque eu usava uma coisa esquisitíssima chamada computador, né? E, dentro desse ponto, ver uma mudança, né, dos exemplos, dos paradigmas, dos modelos dentro da Justiça do Trabalho é algo evidente. E, nesse ponto, é preciso fazer alguns resgates. Por quê? Porque a experiência do rito alternativo emergencial, né, estabelecido pelo CSJT, e das audiências telepresenciais, ganharam um impulso que talvez a melhor forma de definir o que estamos vivendo não seja uma frase de nenhum jurista, mas sim de Lulu Santos e Nelson Motta.
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E a vida vem em ondas como um mar. A gente precisa, talvez, compreender esse desafio. Por quê? Porque vamos pensar, fazer um salto histórico curto para, e me permita falar disso, não somente da pandemia e da tecnologia, mas do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Vamos fazer um salto histórico, não muito longe, para pensar em 2017. Em 2017, nós estávamos num período de uma modificação recente no poder central, em função do impeachment sofrido pela presidenta Dilma, e estávamos com o novo presidente, seu antigo vice, Michel Temer, num estímulo a uma reforma trabalhista, que muitos chamam de deforma trabalhista da Lei 13.467. Esta reforma trabalhista, feita a toque de caixa, feita muito rápido, para usar uma expressão do ex-presidente da OAB da Bahia, professor Thomas Bacelar, feita rápido, para não dar tempo de pensar, né? O que acontece? Nós passamos a viver um mundo diferente. Eu que ensino há tantos anos, né, vejo com frequência, né, o quanto o direito do trabalho sempre tomava um protagonismo nos estudos e nas preferências dos profissionais de direito. Eu via quando dava cursos preparatórios para a OAB, eu via nos cursos de especialização lato sensu como havia uma predileção pela área trabalhista. Talvez muito por uma concepção tradicional da justiça do trabalho, que eu costumo dizer que a justiça do trabalho ela tinha uma característica que era onde talvez o conceito físico de inércia estivesse mais presente. Por quê? Porque as pessoas, e muitos de nós da área do direito, depois que ingressamos nas universidades, não quisemos nunca mais estudar física, química, biologia, matemática, né? Mas muitas vezes a gente esquece o conceito físico de inércia. A gente pensa que inércia é ficar parado, e inércia não é ficar parado. Inércia é a tendência que os corpos têm de se permanecer no estado em que se encontram. Se está parado, fica parado, mas se está em movimento, ele continua em movimento até que haja alguma outra força em sentido contrário que desacelere e que venha a parar. E por que eu digo isso? Porque dentro desse conceito físico de inércia, o processo de trabalho parecia que andava sozinho, né? E tradicionalmente andava sozinho, né? Às vezes com o impulso oficial, com a própria noção da audiência, né? A ideia, há tantos atos praticados de ofício, pensando na CLT, que é de 43, em comparação ao CPC de 37, né? Quando nós fazíamos todo um sistema que não precisava sequer daquele de ridículo despacho de síntese, já que ajuizada a postulação na Justiça do Trabalho, o processo andava sozinho, e sem precisar de juiz, né? A própria secretaria já fazia a designação da audiência, já fazia a notificação, já recebia, distribuía, fazia tudo, sem precisar necessariamente de uma atuação do Poder Judiciário. Essa característica, fazendo um salto, ela, com o advento da tecnologia, com o advento do PJE em especial, né, atos que eram feitos de ofício deixaram de ser atos humanos, passaram a ser atos do sistema. Ou seja, quando inserimos uma petição no PJE, automaticamente já temos lá a sua distribuição, a designação de audiência, né, aos atos humanos, e para alguns ficam apenas para o encaminhamento da notificação, quando não há sistemas já pré-cadastrados de e-mail para notificações automáticas. Mas perceba que o Justiça do Trabalho sempre teve nessa vanguarda de atuação, de celeridade relacionada à tecnologia. Mas, voltando a 2017, com o advento da chamada reforma trabalhista, o direito do trabalho e o processo parecia estar meio escanteado, né? O direito do trabalho, nesta discussão dos novos institutos, o contrato intermitente, trabalhador hipersuficiente, prevalência do negociado sobre o legislado,
né? Uma ideia que veio a reboque depois, com a medida provisória, que depois virou lei da Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, uma ideia de mais restrição, e no processo do trabalho, com o sistema que, em alguns pontos, a reforma trabalhista tem meu aplauso, não tem problema nenhum. Alguém é louco de dizer ser contrário a contar prazo em dia útil, né? Em ter um sistema melhor para a inversão do ônus à prova, a própria noção da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, mas há pontos que têm meu aplauso e há outros que têm meu nojo ou repúdio, né? Quando a gente pensa no sistema de gratuidade judiciária e a própria noção que tinha que ter a questão, já há muito, não reclamo, dos honorários de sucumbência, mas lembrando até que, lamentavelmente, isso é algo que tem que ser uma bandeira institucional da OAB, em especial, pensando para os advogados na área trabalhista, a CLT veio com uma cápsula de minúcio para o advogado trabalhista, porque a fixação de honorários fica de 5 a 15 em vez de 10 a 20, como no CPC. É algo que, para mim, é inexplicável e que deveria ser objeto de modificação legislativa. Mas a ideia de honorário de sucumbência, a ideia da quantificação da petição inicial, há várias questões que trouxeram certa obstaculização ao conhecimento da postulação em juízo. E isso, meus amigos e amigas, é algo que precisa ser compreendido como um sintoma que gerou um escanteamento do direito e do processo de trabalho. A verdade é essa, que desde a reforma trabalhista, a justiça do trabalho estava meio escanteada. O direito do trabalho estava meio escanteado. E eu vi isso, inclusive, nos números, nas inscrições para o exame da OAB, nos cursos preparatórios, nos próprios cursos de pós-graduação, as pessoas indo direcionando para outros campos, notadamente para a área do sub-ramo do direito penal, né? E aí, o que a gente via com muita frequência dentro dessa linha? Uma exclusão, uma restrição, um desprestígio. E, para mim, é sintomático, né? Quando o atual presidente da República extingue o Ministério do Trabalho, voltou, por outras circunstâncias, mas voltou, né? Mas a ideia especificamente de perceber que, no período da pandemia, em que o inviável, o improvável, o impossível tornou-se realidade, entenda isso aqui com uma nota de rodapé, se alguém em dezembro de 2019 dissesse que a gente ia passar mais de um ano em isolamento presencial, a gente ia dizer, você surtou, pirou, ninguém acreditaria nisso. E o fato é que o inviável, o improvável, o impossível tornou-se realidade. Então, o que acontece? De repente, o direito do trabalho estava tão escanteado, voltou ao protagonismo. Voltou ao protagonismo. Talvez a própria menção legislativa a ser destacada é a própria lei da pandemia. Lá naquele artigo 5º, inciso 5º, diz que a ausência ao serviço público ou privado para um isolamento presencial, uma quarentena, que teve contato com alguém com o vírus, né, não gerar uma falta injustificada. Só isso, de repente, fez com que todos nós, advogados, juízes, estudiosos, representantes do Ministério Público, estudantes, tivéssemos que explicar aos interessados a diferença de interrupção e suspensão, entre até quando paga o empregador, a partir de quando paga o INSS, né? Então, de repente, naquele primeira previsão normativa, o direito do trabalho começa a voltar ao destaque. E volta ao destaque também num fenômeno bem brasileiro, de uma pandemia de medidas provisórias, né? A 927, a 936, a 944, 945, 946, depois uma fase reloaded, né? A 1045, 1046, a própria conversão da MP 936 na Lei 14.020, na própria perda da eficácia da MP 927, né? Tantas discussões sobre inconstitucionalidade, a DI 6363, de repente, e nesse mundo estranho que vivemos, em que todo mundo se arvora a dar pitaco sobre tudo, os grupos de WhatsApp se tornaram insuportáveis, né? Porque temos especialistas em tudo, né? E as pessoas acham que tem que dar opinião, inclusive sobre o que não estudaram, né? Porque viram numa notícia num grupo do WhatsApp. De repente, o direito do trabalho voltou ao protagonismo. E ainda que vivamos muitas vezes esta dualidade imbecil de mortadelas e coxinhas,
nós que temos uma perspectiva crítica, que dizemos, não queremos é ser pamonhas, na ideia de estudo da matéria. Então, nesse ponto, nós vimos uma retomada do protagonismo do direito do trabalho. Só que a minha palestra é sobre a justiça do trabalho. E pensando aqui no campo processual, há um mundo ainda mais interessante de se discutir. Por quê? Porque, num primeiro momento, nós entramos no isolamento presencial, nossas audiências tiveram que ser canceladas, adiadas, e não sabíamos o que fazer em relação ao processo. A primeira solução, daria talvez um engasgo dogmático no TST, foi se valer de negócios jurídicos processuais, já que o TST tem muita resistência lá na Instrução Normativa 39 ao negócio jurídico processual. De repente, os negócios jurídicos processuais, permitindo a continuidade, foram uma forma de contato. Já que tínhamos o PJE, né, vamos, através dele, fazer esse tipo de tramitação das nossas postulações em juízo. Só que o processo do trabalho, na sua concepção roots, na sua concepção raiz, é um processo que corre naturalmente numa concentração de atos em audiência. E se a gente não podia fazer audiência, tínhamos que pensar em uma alternativa. E aí isso veio através da regulamentação do chamado rito trabalhista alternativo, emergencial, né? O rito emergencial, em que nós saímos do armário e resolvemos aplicar o CPC. Né? Em vez de termos uma notificação para comparecer à audiência e lá tentar conciliar ou apresentar a contestação, de repente, a nossa notificação virou uma citação. E para apresentar prazo para resposta em 15 dias. E isso, de repente, os processos que estavam parados por algum momento começaram a andar. Andar de uma forma que, e eu conheço situações concretas, que se algum juiz, antes da pandemia, resolvesse, em vez de incluir o processo em pauta, mandar notificar para apresentar prazo de 15 dias, ia tomar-lhe uma correcional e ia ser algo... Aqui na Bahia, inclusive, tive colegas que tentaram fazer isso, a ideia de otimizar, processos que não tinham matéria de fato, ou em relação à administração pública, vamos tentar otimizar e fazer isso. Não, isso não pode, isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia, é uma heresia. Né? E, de repente, a blasfêmia e a heresia tornou-se a nossa prática. E, de repente, nós passamos a julgar processos sem ver a cara das partes. Por que será? Apresentação de contestação, não havia necessidade de produção de prova oral? Abria prazo para razões finais e julgava. Declaramos revelia sem audiência. Aplicamos situações, né? Mas aplicar sanções sem previsão legal é algo que não é algo estranho ao seu trabalho, não é mesmo? A súmula 74, que é uma aplicação todo dia, é uma súmula que aplica confissão a autor, coisa que não tem previsto na CLT. Né? E isso, na verdade, veio como uma forma de não negar a prestação judicial. É claro que nós, na área de direito, somos apegados à nossa zona de conforto. Nós somos apegados a determinados comportamentos ou que aprendemos a fazer de uma forma, não queremos fazer diferente. E ficamos e questionamos se isso era razoável ou não, se isso garantia a idoneidade ou não do procedimento. Aí ficamos dizendo, entrando nas paranoias, não, o pessoal vai estar com um ponto eletrônico, vai estar com uma cola, uma pesca, né, para poder responder. Mas o fato é que começou-se a fazer audiências. Inicialmente, e olha só que coisa estranha, né? Idas e vindas sobre esse tema, né? No começo, fazendo o quê? Em negócio jurídico processual. Se ambas as partes querem fazer a audiência pela via telepresencial, pela via online, ótimo, vamos fazer. Se tem resistência de alguém, não inclui. Só que o senhor corregedor-geral da Justiça do Trabalho, meu confrade Aloísio, eu disse, não, é para incluir em pauta tudo. Inclui em pauta, cada juiz depois decide se é razoável ou não. Inclui em pauta tudo. E quem seguiu, e eu confesso que eu sou um bom menino disciplinado, né, segui a diretriz que veio do CSJD, mandei incluir os processos todos em pauta. E aí, claro, sempre com a ponderação, sempre com a sobriedade, quero convidar principalmente os colegas, as colegas mais novos, que ainda estão querendo pegar uma prática
processual trabalhista. Eu estou de férias no tribunal, né, mas estou voltando agora dia 12 de outubro. Né? Então, quem quiser assistir a audiência comigo na tela presencial, manda um direct aí no Instagram, manda um link. Né? Vai ser uma oportunidade a gente interagir, trocar impressões presencialmente. Né? Minhas audiências, que sempre eram muito lotadas no presencial, continuam lotadas no telepresencial, e aí agora eu tenho assistência de todo o país, às vezes fora dele. Né? Esse fora dele é uma coisa interessante. Outro dia eu fiz uma instrução em que a reclamante estava na Inglaterra, a reclamada estava no Brasil, a testemunha estava na Austrália. E aí eu tinha que combinar a questão do fuso horário para poder participar da audiência, mas tranquilo. Nós começamos e discutimos situações que no passado a gente ia pensar em carta precatória, carta rogatória, carta para Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque eu estou no meu trabalho desde 1992, como juiz desde 95. Eu nunca vi uma carta rogatória chegar a termo, sabe? E acaba sendo uma iniciativa que nunca sairia do campo das cogitações, ou a prática mostra que era muito mais lenta. E, de repente, tudo isso mudou. Nós passamos a fazer audiências telepresenciais, muitas a facão, e não vamos economizar a expressão, né? Ainda buscando um novo universo, mas de uma forma em que passamos a buscar a prestação judicial. Eu que nunca fui alguém muito fechado a isso, a processos que eu funcionei, em que eu chamei as partes pelo WhatsApp e resolvi, vamos lá fazer isso. Os advogados da minha jurisdição têm meu telefone pessoal. Né? E, na época, no momento da pandemia, eu disse, olha, gente, o meu e-mail é esse, o telefone é esse, se tiver algum alvará, alguma coisa assim, manda para mim que a gente vai liberar, porque a gente precisa de uma situação, né? Precisa, no mínimo, de sensibilidade para pensar nessa situação, já que tudo acaba sendo pela via telepresencial. E aí, meus amigos, minhas amigas, o que aconteceu? De repente, houve uma resistência enorme para as audiências telepresenciais em vários cantos do país. Quando o CSJT disse, vamos incluir de qualquer forma, aí foi se incluindo aos trancos e barrancos, e, de repente, no final do ano passado, a gente começou vamos retomar aos poucos as audiências. Na Bahia, eu voltei a fazer audiência no passado. Né? E houve uma suspensão em função de uma nova variante. Mas, no primeiro momento, passei a fazer audiência e as pessoas passaram a ter resistência à audiência presencial. Por quê? Porque justamente pensando na ideia de saúde pública, de riscos. Tá? E aí era engraçado porque a gente recebia mandado de segurança para não fazer audiência telepresencial e, de repente, passou a receber mandado de segurança para fazer audiência só telepresencial. Por quê? Porque, embora tenhamos tradicionalmente um apego ao caminho mais conhecido, à zona de conforto, de repente nos adaptamos tão bem a essa modalidade, e o quanto eu estou aqui, nesse momento, na minha casa, em Piatã, em Salvador, conversando com os senhores e com as senhoras, telepresencialmente. Estou aqui, literalmente, no meu espaço de trabalho, no meu estúdio. Estou aqui, dá para botar a imagem aqui, a minha bateria aqui no canto, o contrabaixo, aqui meus livros. E a gente está aqui conversando e tentando resolver isso sem eu precisar me deslocar. É claro que não abro mão, né, de quando tivermos uma retomada de atividades presenciais aí, me chamem, estou facinho, estou que nem o Cine Magal, me chama que eu vou com todo prazer. Mas é importantíssimo compreender que, de repente, toda aquela resistência às audiências telepresenciais, de repente nós tivemos, com a inclusão determinada de cima para baixo, em pauta, um repensar. Por quê? Porque a gente precisa, já estou falando da meia hora, pensar no encaminhamento para um pós-pandemia. Porque
será que vale mesmo a pena retomar o processo do trabalho tradicional de notificar para comparecer à audiência? A ideia de imediatidade, a ideia de aproximação. Será mesmo? Será mesmo que nós não podemos aproveitar a experiência do rito alternativo para otimizar a prestação jurisdicional e incluir o processo em pauta, seja presencial, seja telepresencial, em função das circunstâncias, das dificuldades à parte? Eu não vejo mais sentido num processo telepresencial termos exceção de incompetência. Eu não vejo mais sentido num processo telepresencial pensar em carta precatória, em carta rogatória. Agora, na concepção de um processo presencial, tudo bem. Mas no telepresencial, será que essa experiência que tivemos não merece ser incorporada num pós-pandemia como uma alternativa na busca do acesso à justiça? Eu acredito nisso. Eu acredito. Na gloriosa 32ª Vara do Trabalho, que eu presido desde 2016, como é que eu tenho feito agora? Eu tenho as datas de audiência presencial e as datas de audiência telepresencial, adaptando-me às características. Para quê? Para que, aí, conhecendo o processo, verificar, em função das dificuldades das partes, se é mais conveniente seguir por um ou por outro. E, na verdade, eu digo isso todo dia na minha condição de magistrado, o exercício de magistrado, a magistratura, é um solitário ofício de julgar e que gera uma tentação muito grande à prepotência e à arrogância. Eu me policio todo dia para que eu não sucumba às tentações de achar que só a minha visão é correta. E quando a gente puder construir com o jurisdicionado, notadamente com os advogados, que são dispensáveis de administração da justiça, né, o melhor modelo, né, pensar não num processo prêt-à-porter, mas um processo customizado em função das peculiaridades e realmente buscar a efetivação. Eu faço no sistema do Zoom, como estou fazendo essa palestra, faço as minhas audiências, mas não estou absolutamente fechado que, desde que a gente consiga um consenso entre as partes, fazer audiência via celular, numa videochamada, né, para resolver isso, evitando situações em que o sistema processual é utilizado não para efetivar a vontade das partes na relação jurídico material, mas sim para obstaculizar a cessação de justiça. Parece-nos que eu devo agora, nesse momento, abrir a oportunidade aos colegas para fazer perguntas sobre o que quiserem. Eu quero me colocar efetivamente à disposição para dizer ou profetizar que tudo o que fizemos nesse período pode efetivamente continuar, pode ainda ser utilizado no nosso dia a dia do futuro, e que o futuro esteja cada vez mais perto. Devolvo a palavra à encantadora doutora Luna Ramacciotti. Bom, primeiro queria agradecer, assim, é sempre maravilhoso poder ouvir o nosso querido Rodolfo Pamplona Filho, sempre lúcido, sempre humano, né? Traz esse olhar da magistratura, do trabalho, por esse viés, né? De ser acessível, da humildade, da construção, de construir algo melhor, né? Enfim, deixo aqui os meus agradecimentos. Eu queria, antes de começar os comentários a respeito da sua fala, registrar o convite para que você venha em Terras Capixabas e leve daqui mais um prato da boa lembrança. Não sei, né, se todos sabem, mas sempre que recebemos o professor Rodolfo aqui, em Terras Capixabas, temos a missão de levá-lo a um restaurante que tenha prato da boa lembrança, e ele tem uma vasta coleção, né, do Brasil inteiro. 276. 276, assim é o número que se atualiza. E vamos ter o maior prazer de te receber aqui em Terras Capixabas, te levar a um restaurante que tenha o prato da boa lembrança para aumentar ainda mais a sua coleção.
E ver os amigos e amigas, ter a oportunidade de interagir. Eu já tive aí a oportunidade, de, dando aula, o pessoal me levar para fazer uma jam session. Já saí cantando aí com o pessoal. Assim, vou aqui dizer essa coisa de construir o próprio caminho, dedicando aqui a doutora Luna, imaginar que a gente tem que construir o nosso próprio caminho, assim. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Podia cantar mais, mas a capela tá bom. Parabéns. Parabéns por ser esse ser tão múltiplo, né? É um excelente juiz do trabalho, doutrinador, pesquisador, músico, compositor, poeta, enfim. Faltam aqui palavras para... nerd. Acho que eu sou a única pessoa que faz toga com a camisa da Marvel, mas vamos lá. Vamos lá. Nerd, verdade, um nerd. Tem essa qualidade também. Mas então, queria agradecer em nome da comissão, depois eu vou chamar o Rodolfo Amadeu, nosso presidente, para ele encerrar, mas eu tenho alguns comentários a respeito da sua fala. Eu acho que o primeiro, né, do que a gente pode tirar de conteúdo dessa fala é que nós vemos uma justiça do trabalho que de forma sistêmica vem sendo atacada, né? Se busca aí, através da própria reforma trabalhista que o senhor bem trouxe, né, uma tentativa de esvaziamento e extinção da justiça do trabalho, e aí nós nos deparamos num estado pandêmico e vemos como a justiça do trabalho se manteve firme e eficaz, né, contrariando aí todos os prenúncios de que seria uma justiça obsoleta, uma justiça ineficaz. Então, parabenizo a sua atuação enquanto juiz do trabalho, a sua disponibilidade, o sistema eletrônico, essa acessibilidade para as partes, né, obterem aí o alcance da jurisdição, e ressaltar, nesse primeiro momento, a eficácia da justiça do trabalho no momento pandêmico, que vem aí reforçando a sua importância e o seu espaço, né, a sua necessidade de permanência e manutenção dessa instituição ativa. Um segundo comentário a respeito da sua fala seria mais um questionamento, né? Você trouxe a resistência a audiências, né? Num primeiro momento, das audiências virtuais, depois, num segundo momento, ao retorno. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa resistência, se essa resistência ela partiu mais das partes, partiu mais de que lado, se reclamante, se reclamada, ou dos próprios magistrados. Se numa audiência de instrução, a gente pode pensar numa dificuldade de acessibilidade de uma parte hipossuficiente, que não tem recurso, que não tem idade, se isso a gente consegue resolver, seja no escritório de advocacia, né, seja numa possibilidade de realização híbrida dessas audiências, de ter um espaço dentro da OAB, dentro da própria Justiça do Trabalho, para que dê continuidade, que seja possível e que seja acessível a implantação. E se você entende, né, acho que já deu uma resposta a respeito disso, se é possível a gente implementar, né, de vez esse modelo, e se há uma aceitação por parte da magistratura, é claro, né, você fala em nome de Rodolfo Pamplona Filho, mas se, pelo que você está por dentro da magistratura, se há uma aceitação desse novo modelo. E um terceiro comentário, e aí eu vou abrir para depois você trazer as suas considerações, seria uma análise em relação à sobrecarga de trabalho, em relação a essa nova implantação, esse novo modelo remoto de trabalho, se você entende que
a permanência e implantação deste modelo remoto, inclusive para os próprios servidores da Justiça do Trabalho, se isso tem como contrapartida uma sobrecarga de trabalho, né? Não só para os servidores, mas para os advogados e todos que estão envolvidos nessa nova modalidade de trabalho. Tá bom? Agradeço, passo de novo a palavra para você. Vamos aqui, cheque estripador por partes. Fica aí para eu não deixar de responder cada uma das questões aí para ver se eu anotei direitinho, porque anotando aqui para não deixar falar nada. É preciso entender, querida aluna, que o perfil do profissional do direito, tradicionalmente, é um perfil conservador, né? Se o direito, muitas vezes, é o último vagão do trem da história, né? O processo e o poder judiciário talvez seja o último banco, né? E isso é algo que é muito complicado, porque nós estamos lidando com seres humanos e que se apegam às suas zonas de conforto, às suas atuações. E eu falo isso realmente com muita liberdade, com lugar de fala de quem está dentro do Poder Judiciário e vê quanta resistência eu vi em relação às audiências telepresenciais dos meus colegas magistrados, né? Dizendo, olha, eu não tenho condição, não aprendi, não sei usar, não tenho nada. E aí, perceba, a pessoa não quer aprender, fica muito difícil fazer. Não é fácil, eu digo com absolutamente liberdade. Entrei na magistratura numa época que eu fazia a sentença à mão ou datilografada, né? E, de repente, passamos para o mundo dos computadores, eu me adaptei muito bem a isso, mas quando veio o PJE, às vezes a gente tinha muita dificuldade, vários colegas até hoje têm, mas perceba que é algo que precisa ser feito de uma maneira pedagógica, didática, falando no meu lugar de fala de magistrado. A gente precisa não ficar fechado ao novo, né, e para buscar a prestação jurisdicional. Mas aí, falando para os meus colegas magistrados, no olhar para o jurisdicionado, a gente precisa desenvolver cada vez mais o sentimento da empatia. Por quê? Porque nem todo mundo está no mesmo nível de inclusão digital. Então, uma coisa sou eu, juiz do trabalho em Salvador, né, analisando partes e advogados que estão em Salvador, mas outra coisa é quando eu fui juiz eu me lembro que quando eu era juiz do trabalho em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, pertinho aí de Linhares, aí no Espírito Santo, né, as dificuldades que eu tinha para levar os jurisdicionados para fazer a audiência, e perceba, nem todas as zonas rurais, por exemplo, têm a mesma acesso à banda larga, ao direito. Então, é preciso ter compreensão. E é preciso entender que, mesmo em regiões em que há um acesso mais fácil a conexões de internet, nem todo mundo, na mesma faixa etária, tem a dificuldade. É preciso ter a mesma facilidade de dificuldade. Então, é preciso ter essa compreensão que, às vezes, o nível cultural, a questão da idade das pessoas no acesso, né? Quantas vezes, quantos memes nós vimos das pessoas em audiência e, de repente, levantava e o cara estava só de short ou de cueca ou algo do gênero. Então, por quê? Porque as pessoas ainda não estão acostumadas com esse mundo. E, às vezes, por mais que você queira botar a roupa de ver Deus para ir para a audiência, é algo que é complicado no lidar com as pessoas. Então, é preciso ter sensibilidade. E, nesse ponto, mais uma vez, eu confesso que talvez seja a minha formação de civilista, né? Eu sou um entusiasta de negociações processuais. Por quê? Porque se a gente consegue construir coletivamente, né, alguma forma, eu sempre eu só não uso a expressão negócio jurídico processual por causa da Instrução Normativa 39, mas eu faço a rodo. E eu sempre coloco a rodo, a expressão meio baiana, né? Mas talvez Eluna, que é baiana, pode entender. Traduz aí para capixabês, né? Mas, nesse ponto, a gente faz com muita frequência determinadas circunstâncias, a gente tudo em ato. Olha, a gente está resolvendo, combinamos que eu vou fazer dessa forma. Por quê? Porque, raciocínio, a gente tem que pensar que nem todo jurisdicionado tem o acesso, nem todo advogado pode ter o acesso, mas não ter a habilidade. Então, com muita frequência, eu tinha um advogado, ele estava lá com a netinha dele, ensinando a mexer no notebook, eu fazendo sem problema, doutor, beleza, lá está tranquilo, vai lá. Ia conversar, ou ter esse lado. E é preciso ter paciência, porque, para usar uma expressão bem pamplônica, shit happens. Né? Eu me lembro, certa vez, eu estava fazendo uma instrução, estava ouvindo uma testemunha,
e de repente só comecei a ouvir era o carro do ovo, 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 ovo. Eu tive que parar a audiência uns 10 minutos, porque na casa da pessoa estava passando o carro do ovo e a gente só conseguia ouvir o carro do ovo. A gente espera um pouquinho, deixa o carro do ovo passar, compra para mim aí também, sabe? Aquela coisa, ter um mínimo de empatia, porque nem todo mundo tem as condições ideais para transmitir. Então, essa é uma circunstância em que aí tem o outro lado da moeda. E aí, falando aqui, sair do meu lugar de fala, e aí eu tenho que passar a palavra aos senhores e senhoras como advogados e advogadas. Às vezes, a gente precisa entender quais são os limites da ética profissional e os limites da solidariedade profissional, né? Porque a gente fala tanto, desde o Código Civil de 2002, a gente fala tanto sobre boa-fé, o CPC 2015, boa-fé processual, mas um advogado não confiava no outro. A gente fica imaginando se o TST ele proscreveu o cross-examination na inquirição de partes e testemunhas, mas o fato é que nós temos que construir um sistema em que, na atuação do profissional do direito, do advogado, a gente possa confiar no outro colega que não vai extrapolar os limites éticos. Então, qual é a paranoia? Eu não posso fazer essa porque eu não tenho como garantir se a testemunha vai estar isolada o suficiente. A gente tem que ver, doutor, está onde? É no seu escritório? Está na casa dele? Sem querer imiscuir na intimidade, faz um 360 graus aí no telefone para eu ver quem está perto, faz o registro, algo que a gente possa imaginar como uma forma, né, de preservar a idoneidade de quem está fazendo parte dessa relação processual. Então, é preciso construir isso, e, é claro, ado, cada um no seu quadrado, e buscar, neste ponto, a atuação do profissional do direito, seja o magistrado, seja o advogado, seja o representante do Ministério Público, para que a gente possa construir a prestação jurisdicional. Não é despiciando lembrar do 133 da Constituição. Quando a gente fala que o advogado é dispensável à administração da justiça, não é simplesmente o quinto constitucional ou no órgão de representação. Não, é na atuação mesmo para buscar uma solução. Eu digo com muita liberdade, em 26 anos como juiz, eu nunca tomei uma correcional. São raríssimos mandados de segurança, que é a situação básica. Por quê? Porque o advogado me conhece e diz assim, doutor, aconteceu isso aí, obrigado. Vou resolver isso aqui em meio de audiência. Desculpe, eu vou ter que decidir, é meu entendimento, mas está aqui, vou registrar, entra com recurso, ou vou botar o seu protesto, já estou arguindo a nulidade. Minha ata é engraçadíssima, porque eu faço audiência, quando eu indefiro uma produção de prova, eu já indefiro, já arguo nulidade e já reitero em razões finais. Porque eu digo, se eu não honrar a toga que eu visto, eu estou indeferindo porque acho que é incabível, mas eu posso estar errado, então coloca lá, fica lá o registrado. É uma forma, assim, a audiência fica muito light. E eu digo mais uma vez, não é blefe. Estou convidando todos e todas aqui presentes presencialmente ou virtualmente. Manda um direct lá no Instagram, eu mando a sala de audiência da 32ª, eu vou assistir a audiência comigo. Eu acho que a palavra ensina e o exemplo arrasta. Eu acho que a gente pode construir junto um processo mais participativo, colaborativo e empático. Eu tenho que entender que nem todo mundo tem o mesmo acesso, a mesma habilidade, e a gente vai adaptando. Aqui eu estou me resolvendo, pessoal. Botei na tela presencial, não deu certo, tem problema não. Semana que vem a gente faz audiência presencial aqui, está resolvido. Por quê? Porque aí o outro lado da moeda. Muitas vezes a resistência. Houve resistência decorrente, e aí eu só falei dos aspectos positivos da resistência em função de dificuldades, né, de tecnologia, da faixa etária, mas, às vezes, era uma forma de protelar o processo. Eu já tive situação do indivíduo chegar e dizer, olha, o preposto não pôde chegar porque está com Covid. Aí eu, poxa, que coisa. Ele me falou agora. Falou agora, foi? Liga aí para ele aí. Faz uma videochamada aí. Conversar com ele aí. O cara estava trabalhando. O cara estava trabalhando na empresa. Ou seja, digamos assim, às vezes você pega uma pessoa na mentira por uma circunstância, de boa fé, porque a minha ideia está com dificuldade, não tem problema não. Deixa eu falar, transmitir minha solidariedade. De repente,
sabe? São situações em que a gente, muitas vezes, não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Mas eu acho que nós temos que construir juntos a prestação judicial. Isso era a pergunta 2. A pergunta 3 já me perdi. Repita aí para mim, Lu. Pergunta 3, na verdade, era sobre o seu entendimento em relação à implementação permanente do trabalho remoto. Isso aqui, peguei, lembrei. Isso aqui é uma questão, talvez, eu não tenho o dom da profecia, mas eu diria que vai ser no pós-pandemia. Preparem-se, senhores e senhoras advogados, vão ser, sem sombra de dúvida, um aumento muito grande de demandas relacionado ao teletrabalho, situações não somente do desvirtuamento da excludente do 62, inciso 3º, porque as pessoas estão querendo ter controle de jornada em teletrabalho, né? Nós vamos ter também discussões sobre patologias de ordem mental. A gente tem que entender que os transtornos... Todo mundo ficou paranoico nessa pandemia. Nessa pandemia, quem não divorciou, não começou a criar cachorro, não começou a plantar ou a cozinhar, né? Não viveu essa pandemia. De repente, todo mundo mudou característica. Eu virei blogueiro gourmet, né, nessa pandemia, né, para poder prestar minha solidariedade para as pessoas que estavam lutando para ter atividade econômica. Então, a gente acaba se adaptando, se reinventando. Então, nessa perspectiva, temos também um dado. Eu lancei, inclusive, na pandemia, um livro sobre assédio moral organizacional virtual. Porque o que é que nós estamos vendo? A lógica do teletrabalho, da inclusão no 62, inciso 3º, era justamente pela facilidade em que a pessoa poderia escrever seu próprio horário, pudesse fazer... Mas o indivíduo está exigindo o horário de quem está trabalhando remotamente. Está exigindo atividades muito maiores. Eu estou vendo, e é um dado, esse dado não é meu, não, está no CSJT, está no CNJ. Isso inclusive, essa semana, parabenizando o seu trabalho. Por quê? Porque nós produzimos muito mais na pandemia do que fora dela. E isso a custo de saúde física e saúde mental. Então, na verdade, querida aluna, eu acho que vai ser um novo, vou usar essa expressão, embora talvez não seja muito enaltecedor, é um novo filão para a advocacia. A compreensão das patologias decorrentes desse tipo de atividade. Patologias mentais e, na verdade, patologias físicas. Quanto tempo a gente está olhando para a tela do computador? Queria eu ter a satisfação de rever doutora Luna presencialmente, mas aí, para enxergar, eu tenho que ficar olhando aqui, nessa câmera aqui, pequenininha, né? Fazendo cara de Shrek ou de gatinho de botas lá, assim, olhando para a tela. Por quê? Porque eu estou olhando para uma tela de computador. Então, percebam, os nossos olhos não são mais os mesmos, seja, no meu caso, pela idade, mas também por um recurso tecnológico que a gente não utilizava nesse nível até bem pouco tempo. Bom, só tenho a agradecer, né? Eu acho que foi uma hora maravilhosa, a sua participação, todos os seus ensinamentos. Acho que aqui, em nome da advocacia que está aqui presente, a gente gostaria que esse tipo de magistratura fosse a regra. Quem sabe a gente alcança isso em algum momento, apesar de você ser único, mas registrar aqui os meus agradecimentos, a minha amizade, a nossa vontade de te ver aqui presencialmente, muita saúde. Vou chamar o presidente da comissão, Rodolfo Amadeu, para fazer o encerramento. Meu Obrigada. xará. Você gostaria de fazer um comentário? Pode vir, vem aqui, a gente ainda tem mais 5 minutos. Venha, por favor, tem mais 5 minutos. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor. Primeiro, eu queria agradecer a fala, né, inclusiva e empática do professor Rodolfo Pamplona e trazer aqui também um questionamento a ele. O professor falou a respeito de negociação. E hoje, já que o nosso tema, né, são os novos desafios da Justiça do Trabalho,
Eu gostaria de pedir uma fala do professor a respeito dos métodos de solução de conflitos, que tenho aqui hoje a minha colega, doutora Amanda Kaiser, que é uma grande defensora e especialista, né, dos métodos de soluções de conflitos, como a mediação, a conciliação. Hoje temos os SEJUSCs, né, em atuação, e gostaria de pedir uma fala do professor a respeito disso, porque sabemos também que é uma forma, e a nossa Justiça do Trabalho, a advocacia trabalhista, um dos nossos deveres é promover a pacificação social, e a pacificação social também é alcançada através desses métodos. Então, eu gostaria de pedir uma fala do professor a respeito desses métodos alternativos e extrajudiciais e também a implementação disso dentro da Justiça do Trabalho. Obrigada. Bem, doutora, eu sou um entusiasta dos métodos autocompositivos. Para mim, a busca, para usar a sabedoria popular, o combinado não é caro nem barato, é o combinado. Ou seja, e para citar um conterrâneo meu e doutora Luna, chamado Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, muitas vezes, a aplicação estrita da regra positivada, ela é o summa ius, summa iuria, é o extremo direito, uma extrema injustiça. Às vezes, é preciso buscar, dentro das peculiaridades da relação jurídica e de direito material, aquilo que as partes possam realmente resolver de forma ampla. Mas é algo que tem sido, desde a gestão da ministra Ellen Grace na presidência do CNJ, a ideia do conciliar é legal, algo extremamente utilizado. Então, nós já temos o fenômeno do SEJUS, que, na verdade, a gente tem que ir muito mais, né? A Justiça do Trabalho, inclusive, o TST, eu vou dizer que é justificável, tá? Mas ou é explicável, mas não justificável. Ele criou resistências a fórmulas de câmaras autônomas de conciliação extrajudiciais, talvez, e aí eu posso dizer a explicação, pela experiência inexitosa das comissões de conciliação prévia da Lei 9958/2000, né? Mas a gente não pode achar que, porque muitos pecam, a gente deve jogar fora as virtudes de um procedimento que pode ser realmente de aproximação. É claro que é preciso entender e ver também o outro lado, dos cantos de sereia, né? Muito do que se vendeu na reforma trabalhista, na prevalência do negociado sobre o legislado, era fechar os olhos que, no confronto entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Ou seja, ter baremas, ter balizas para que se possa ter uma paridade de armas para a negociação é fundamental, mas conseguindo-se essa paridade de armas, e não consigo visualizar paridade de armas sem atuação do profissional da advocacia, ou seja, eu tenho uma das coisas que talvez foi um top hits, né? Top hits, expressão do meu tempo, a geração da senhora dizer bombou, né? Uma das coisas que bombaram na reforma trabalhista foi a homologação do acordo extrajudicial, mas um dos pontos positivos é justamente a exigência de profissionais do direito da advocacia, cada um com o seu. Por quê? Porque a ideia para transformar isso em lide simulada é que a própria empresa indica o advogado, é um pulinho, né? Para usar uma expressão do amigo meu, é um beicinho de pulga. Então, é preciso ter o cuidado para possamos ter, com profissionais idôneos da advocacia, um acompanhamento dos direitos de trabalhadores e empregadores na busca da pacificação social. Nós somos, e as pessoas às vezes têm pudor de dizer isso, mas os juízes, eles são instrumentos de manutenção do status quo. Ah, que coisa horrível, é conservador. Não, porque nós somos a ideia do status quo na ideia de pacificação de conflitos, né? Eu sempre conto aí, acho que a doutora Luna, quando foi minha aluna, deve ter ouvido essa história, dessa minha loucura, né? Às vezes eu peguei um processo, era um processo de rito sumaríssimo, e eu achei estranho, porque eu vi o reclamante com o mesmo sobrenome diferente do reclamado, um sobrenome assim, estranho, e o mesmo. Vocês são parentes? Somos. São o quê? Irmãos? Irmão, mesmo pai, mesma mãe? É. Rapaz, isso aqui não é vara de família, não. Você resolveu lá fora. Às vezes,
E nada, os caras com o coração fechado um com o outro. Eu digo, tá certo. Fiquei lá uns 20 minutos tentando conciliar e nada. Eu digo, tá, sumaríssimo, me dê aí a defesa. Era processo físico, né? Me dê a defesa, fale aí, doutor, falou. Tem alguém reclamante, tem alguém reclamado. Ouvi 2 testemunhas do reclamante, uma testemunha do reclamado. Aí, instruções erradas. Ações finais reiterativas. Segunda prova de concessão, não tem. Não tem uma zorra! Aí nessa hora eu dou um piti. Por quê? Porque é um absurdo que vocês queiram que eu vá proferir uma sentença numa briga de irmão contra irmão. Você, seu irmão reclamante, você disse que recebia salário por fora, sua testemunha não sabia quanto você recebia. Você disse que trabalhava hora extra, sua testemunha saia mais cedo que você. Você, seu irmão reclamado, disse que ele abandonou o emprego, sua testemunha foi contratada depois dele. Logo você não provou. Logo isso aqui, pelo ônus da prova, vai ser uma despedida sem justa causa. Aí eu peguei meu secretário de audiência, que era sensacional, quase tão doido quanto eu. Zé, quantifica aí. Pronto. 3.432. Muito bem, a sentença que eu proferiria daria 3.432, mas eu me recuso a proferir essa sentença. Vocês vão fazer um acordo no valor que seria a sentença e mais, só sai da minha mesa dando a mão um para o outro. Por quê? Porque eu não vou sair daqui com a dor na consciência que eu estimulei briga de irmão contra irmão. E eu me lembro a data, porque isso foi dia 3 de junho de 2002, que meu pai tinha morrido no dia 3 de maio, um mês antes. Eu disse, meu pai teve um infarto fulminante na rua. Eu não pude me despedir. Já pensou se eu faço esses autos conclusos e você tem um infarto fulminante aqui? Isso é um absurdo. Aí quando eu comecei a falar isso, o reclamante começou a chorar. Aí eu reclamei, tá vendo o que você fez? E fizeram o acordo. Foi a melhor sentença que eu não proferi na vida. Por quê? Porque, na verdade, proferir sentença, qualquer macaca mestrado com QI abaixo de ameba faz. Se você sabe o ônus da prova, você resolve. Você precisa fazer justiça. Você precisa resolver o conflito. E isso é o diferencial de quem tem sensibilidade. Muito obrigada. Professor, não sei se o senhor ainda poderia reiterar que nós temos também um público no YouTube e eles fizeram 2 perguntas para o senhor. O primeiro foi do nosso colega Bruno Milhorato, e ele faz um questionamento sobre um pouco do que foi apresentado aqui, sobre essas novas formas de resolução, né, nossas novas formas de prestação jurisdicional. E não bastasse a gente ter que implementar, com base no facão, né, ou a toque de caixa, essas audiências virtuais para poder continuar a dar a prestação jurisdicional necessária, vem o CNJ e traz o juízo 100% digital no meio da pandemia. E aí o doutor Bruno faz esse questionamento para saber qual seria a sua opinião ou considerações sobre a implementação desse tipo de modelo de sistema judiciário, principalmente em estados em que nós temos muita dificuldade, inclusive do judiciário, né, não tem muita estrutura na base do interior, o que poderia dificultar muito o acesso à justiça nessas comarcas. Tá? E, além dessa, tem uma segunda pergunta, que é a do nosso professor Leandro Poppenmeier, que gostaria de ouvir as suas considerações sobre a base para a adoção desses modelos alternativos de virtualização de audiências, fora do negócio jurídico-processual ou de alteração legislativa. Tranquilo. Olha, eu sou entusiasta de um juízo 100% digital. Eu acho que é um caminho natural. Agora, a gente precisa entender que uma mudança não se faz com pó mágico de pirlim-pim-pim ou com a varinha de Harry Potter lá em Hogwarts. É preciso imaginar que é preciso dar estrutura suficiente, né, para que os jurisdicionados possam alcançar isso. Ou seja, em situações em que é possível, né, termos esse tipo de atuação, e vamos buscar esse caminho. Mas achar que a coisa vai mudar da noite para o dia, aí o indivíduo não está no Brasil, ele está definitivamente lá em Hogwarts ou em qualquer mundo mágico da sua criatividade.
E em relação à questão dos meios, os métodos alternativos, é preciso buscar sempre a ideia de paridade de armas, é preciso dar estrutura suficiente para a negociação. Isso é muito complicado pós-reforma trabalhista, com o enfraquecimento do modelo sindical brasileiro. A gente precisa, na verdade, ou buscar ou reforçar o modelo sindical ou criar um novo modelo em que haja efetivamente espaço para negociação, né? Imaginar que você vai ter negociação quando você solta a raposa dentro do galinheiro é simplesmente negar ao sentido desses meios autocompositivos. Obrigado, professor. E gostaria de ressaltar que, pessoalmente, eu recebo com muito conforto as suas palavras hoje, porque compartilhamos aqui na comissão com o mesmo entendimento que você tem também a respeito, não só desse novo momento que estamos passando, mas também das medidas que estão sendo adotadas para que a Justiça do Trabalho não pare, né? Não posso deixar de ressaltar que, se alguma coisa que a pandemia pode ter trazido de bom, além do fato de eu poder fazer audiência da minha mesa, é que a sociedade, eu acho como um todo, compreendeu a razão de ser do direito do trabalho, né? Porque se nós hoje discutimos hipersuficientes, discutimos relativizações do princípio protetivo, foi e é principalmente em razão das conquistas das condições de trabalho mais justas e mais dignas ao longo desses últimos 2 séculos. Né? E isso é fruto do crescimento e da importância do direito do trabalho em toda a sociedade. Então, saber que temos na magistratura pessoas que pensam a importância de se negociar, vamos botar, né, como você mesmo disse, o tipo de audiência que se vai se fazer, de se utilizar a boa-fé processual para a melhor forma de prestação jurisdicional, é muito reconfortante. Temos certeza que isso ecoa em alguns juízes, ou até na sua grande maioria dos juízes aqui, juízas e juízas aqui do TRT 17. Muito obrigado, professor. Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome de todos e todas aqui da nossa comissão, pela sua palestra. Agradecer também a presença dos membros e das membros que vieram aqui para a plateia assistir e desejar a todos uma boa quarta-feira e um bom resto de semana. Muito obrigado.